Agora já estão aqui na sala. Vamos começar, então, vamos continuar a nossa aula? Meus amores, olha só. Hoje nós começamos a falar aqui sobre o tempo e sobre o clima. Nicole falou que não tinha entendido nada. Vamos retomar aqui um pouquinho dos nossos estudos. Nós vimos que o tempo se refere às condições que a atmosfera apresenta em um momento, em um dado momento. Então, esse tempo, ele é dinâmico, de uma hora para outra ele pode mudar. Por isso que a previsão do tempo, os meteorologistas, eles fazem uma previsão, porque eles sabem que por qualquer motivo, por qualquer elemento do clima, esse tempo pode ser alterado, ele pode mudar, tá certo? E o clima não. O clima, para identificarmos o clima de uma região, de um lugar, é necessário que esse tempo se repita durante muitos anos. Então, os climatologistas, eles estudam, fazem a análise, né, do tempo de uma região durante muitos anos, de 5 até 30 anos, para identificarem o clima daquele lugar, tá certo? Então, se o tempo ele é dinâmico, se ele pode mudar de uma hora para outra, o clima, não. Ele aparece aí com uma repetição constante, beleza? Dúvidas em relação ao conceito de clima e tempo? Ok. Nós começamos a falar também sobre os elementos que formam o clima. Vocês lembram disso? Nós estávamos falando sobre isso, né? Vamos continuar, então, aqui falando sobre ele. Nós falamos um pouquinho sobre a temperatura, não foi isso, galera? A temperatura é a quantidade de calor que o ar atmosférico ele contém. A temperatura é o elemento principal para formar o tempo, tá? Então, depende muito dela. Quais são os elementos climáticos que existem? Os elementos que vão contribuir para a composição do tempo atmosférico. Temperatura, precipitação, pressão atmosférica, umidade do ar e ventos. Então, os meteorologistas, para montarem a previsão do tempo diária que nós temos aí na televisão, nos sites sobre tempo, como o Clima Tempo, por exemplo, eles fazem a análise desses 5 itens e aí eles montam, então, a previsão para aquele dia baseado na coletagem desses materiais, tá? Então, o primeiro deles, temperatura do local. Então, a temperatura vai variar de acordo com a região onde o país ele se localiza. Se for próximo da linha do Equador, nós vamos ter temperaturas mais quentes, os raios solares incidem de maneira mais direta aqui. Se forem nas áreas, nas faixas do globo terrestre, onde se localizam as zonas temperadas, a gente já vai ter uma diminuição dessa temperatura, porque os raios solares incidem de maneira diferenciada. Se for nos polos, então, nas zonas polares, os raios solares incidem de maneira mais perpendicular ainda. Então, a quantidade de calor produzida aqui é menor. Tudo isso influencia no tempo. Nós falamos aqui, paramos aqui na pressão atmosférica, não foi isso? A pressão atmosférica, ela é causada pelo peso do ar sobre a nossa superfície terrestre. Então, dependendo do lugar onde nós estamos localizados, se for próximo ao nível do mar, se for distante do nível do mar, a pressão atmosférica ela vai ser diferente. Olhem esse slide aqui. Nas áreas próximas ao nível do mar, a pressão atmosférica ela é muito maior, porque a coluna de ar ela é bem maior. Agora, a gente percebe essa pressão atmosférica? A gente sente o peso do ar sobre o nosso corpo? Vocês sentem? Sim! Vocês sentem o peso do ar? Me conta, me fala! Eu sim! Como é que você sente o peso do ar sobre o teu corpo? Hã? Alguém aí sente? Eu não sinto, não.
Sabe por quê que a gente não sente o peso do ar sobre o nosso corpo? Olha só, e olha que tem aí uma grande coluna de ar, porque nós estamos ao nível do mar. São Gonçalo é ao nível do mar. A gente não sente esse peso do ar sobre nós, e a pressão atmosférica, ela é multidirecional. Licença, professora. Oi? Bom dia. A Tainá vai precisar sair um pouquinho da aula, que ela está agendada no Detran para tirar a identidade agora, tá? Ah, sim, sim, tudo bem. Obrigada. Nada, Um beijo. tchau. Tchau. Então, olha só, galerinha. A pressão atmosférica, a gente não consegue sentir sobre o nosso corpo, porque a pressão atmosférica, ela é multidirecional. Ela afeta todos os lugares do nosso corpo. Então, ela vem da nossa cabeça, do nossa lateral, no nosso pé, à frente, atrás. Isso meio que fica balanceado. Se nós não tivéssemos essa disposição multidirecional, a gente não ia conseguir nem ficar em pé, porque o peso que o ar exerce, ele é muito grande. Se viesse só sobre nossa cabeça, a gente não ia conseguir ficar em pé. Então, por isso, mas existe aí uma maneira da gente sentir, de certa forma, essa pressão atmosférica. Sabe como? Por exemplo, Ô tia, quando eu subo de elevador, se ele estiver indo rápido, eu consigo sentir. você sente o quê? Ué, pressão atmosférica. Não é a pressão atmosférica, não. Aí tá a física. É o movimento do teu corpo. Tem aquela coisa do movimento retilíneo uniforme. Aí é outra coisa. Que você vai aprender em física. Porque o seu corpo, ele estava parado e começou um movimento e teu corpo sente. É a mesma coisa. É a mesma coisa quando a gente está dentro do ônibus. O ônibus está indo retinho. A gente nem se move. Agora, quando o ônibus faz uma curva, o que acontece com o nosso corpo? A gente não vai fazendo a curva juntinho com o ônibus? Uhum. Por quê? O nosso corpo estava no movimento retilíneo uniforme, então o nosso corpo ele sente esse baque quando ele mudou de movimento. É a mesma forma no elevador. A pressão atmosférica é outra coisa. A gente vai sentir a pressão atmosférica, sabe como? Por exemplo, quando a gente vai subir a serra, lá para Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, o que acontece com os nossos ouvidos quando a gente está subindo a serra? A gente não ouve nada. Não dá uma pressão no nosso ouvido, o ouvido chega a estalar às vezes? Sim. Sim. Por que isso acontece? Porque a gente está saindo de um lugar com uma pressão atmosférica muito grande, ao qual nós já estamos acostumados, e estamos subindo e indo para um lugar com uma pressão atmosférica diferente de onde a gente estava. Então, o nosso organismo, o nosso corpo, para se acostumar com a nova pressão atmosférica, ele acaba sentindo essa sensação. A mesma coisa no avião. Quando a gente anda de avião, logo no iníciozinho, quando a gente sobe, dá uma pressão horrível no ouvido. Por quê? Estamos saindo de um lugar onde a pressão atmosférica... Hã? E eu não consegui ouvir vocês aí na sala, não. Entenderam? Então, a gente sente essa pressão atmosférica quando a gente sai de um lugar, por exemplo, quando a gente está num lugar com a pressão atmosférica maior e sobe para um lugar com pressão atmosférica menor, a gente sente esses estalos no nosso ouvido. A mesma coisa acontece quando a gente for descer a serra. Por quê? Porque aí nós já acostumamos com a pressão atmosférica do lugar e quando a gente está indo para um lugar com pressão atmosférica maior, o organismo também acaba provocando essa sensação de estalo, não dá para ouvir direito, é como se o ouvido tivesse entupido. Então, essa aí é a sensação. Só assim que a gente consegue identificar a pressão atmosférica atuando sobre nós. A pressão atmosférica também vai interferir nas temperaturas dos lugares. Geralmente, as áreas de maiores pressões atmosféricas que estão próximas ao nível do mar possuem temperaturas sempre maiores das áreas onde a pressão atmosférica ela é menor, geralmente nas áreas de altitude, ok? É entendido? Sim. Sim.
Então, vamos falar agora sobre outro elemento que compõe o tempo atmosférico, que é a umidade do ar. A umidade do ar nada mais é do que a quantidade de vapor de água que existe naquele ar. E aí vai impactar no tipo de temperatura, no tipo do tempo, na formação do tempo também. Então, assim, quanto maior a umidade do ar, melhor para nós seres humanos. Quanto mais baixa, pior vai ser a sensação. Quando a umidade do ar ela está muito, muito baixa, as pessoas que têm problemas do trato respiratório tendem a sofrer mais. Às vezes necessitam até de cuidados médicos para fazer nebulização. Por quê? Com a temperatura, com a umidade do ar muito baixa, o ar ele fica muito, muito seco. Se a pessoa não se hidratar corretamente, acaba promovendo até uma desidratação. Então, as áreas que vão apresentar uma umidade do ar mais elevada são as áreas próximas aos mares, aos oceanos. As áreas de deserto, as áreas mais secas, distantes dos oceanos, terão uma umidade do ar mais baixa, ok? Olha nesse slide aqui. A umidade do ar acima de 30%, 40% não sofrem, não geram risco à nossa saúde. Mas a partir do momento em que ela vai baixando, sim, irá promover problemas respiratórios que vão precisar de tratamento. As pessoas, nesses lugares onde a umidade do ar é muito, muito baixa, necessitam se hidratar muito mais do que nós, porque elas perdem, né, a água por causa da transpiração. Transpiram mais para balancear a temperatura corpórea. Dúvidas aqui? Não. Agora a gente vai falar sobre um outro elemento também que forma um clima, que forma o tempo atmosférico, perdão, que contribui aí para a alteração do tempo atmosférico. Precipitação. São as formas que a água encontra de chegar à nossa superfície. Quando estão na atmosfera, né? Aí ela acaba caindo sob forma de precipitação. A chuva é a mais conhecida, que sempre a gente acaba acontecendo aqui no nosso país. Mas a gente não pode assistir TV enquanto vê, porque senão pode estragar alguma coisa. Tem que manter ligada a televisão quando é tempos assim de chuva. Não, mas aí é só quando tem raios, não é isso? É. Com a chuva, não. Quando tem os raios. Conheço o granizo, Pessoal da sala, presta atenção aqui, por favor. Nós temos aqui também ao lado o orvalho, que são essas gotículas de água que ficam nas plantações e que se formam logo pela manhã, após uma noite bem fria. Fica bonitinho. Temos o granizo, olha aqui, as famosas pedras de gelo. que caem. É muito difícil, né? Chover granizo aqui em São Gonçalo, pouquíssimas vezes que eu me lembro. Já vou falar, às vezes até é perigoso. Ah, sim, imagina, um pedregulho desse tamanho caindo assim, muitos deles de uma vez só. E é na cabeça de uma pessoa? É. Temos a neve. Alguém aí já viu a neve de perto? Não. Mas Ninguém? dá pra brincar. Só quando eu fui na Lasca Neve, tia. Mas neve é um tempo legal. Só quando eu fui na Lasca Neve. Só quando você foi o quê? No Alasca Neve. Ah, só quando for no Alasca. Não, tem países aí que costumam nevar. No Alasca Neve. Lá no Rio, lá no shopping de... Ah, eu não sei o nome do shopping. Ah, tá, mas é aquela neve falsa. Não é neve, é neve falsa. É, Aí falou que não podia tirar a luva, a primeira coisa que eu fiz foi tirar a luva. para ver. Nós temos também o que nós chamamos de geada, que é quando as precipitações elas ficam assim meio congeladinhas, assim, logo no início da manhã também. E por último, a garoa, que é aquela acontece geralmente de manhãzinha, quando a temperatura está bem baixa ainda, que vem com aquele ventinho, aquela umidade geladinha sobre o nosso rosto. Então, a precipitação, que a gente mais conhece é a chuva, né? E que também acabam provocando aí mudanças no tempo atmosférico. Por último, o último elemento do tempo que nós temos são os ventos. Os ventos são os deslocamentos do ar. O ar, no nosso planeta, gente, a dinâmica climática acontece dessa mesma maneira sempre.
Os ventos sopram sempre das áreas de alta pressão para áreas de baixa pressão. Então, vamos ter lugares no nosso planeta onde a quantidade de ventos vai ser sempre muito, muito grande. Nas faixas dos trópicos aqui, olha só, a gente tem, tanto do trópico de Câncer, quanto no trópico de Capricórnio, uma região dispersora de ventos. A quantidade de ventos aqui, ó, é sempre, sempre muito grande. E aí eles vão levando. Furacão, essas coisas é perigoso. Sim, a gente tem aí os diferentes tipos de ventos que vão acontecer. Furacões, tufões, a gente tem isso aí. Ó, olha aqui. A gente tem aqui algumas diferenças entre eles. O furacão é um vento circular forte com uma velocidade que pode ser igual ou superior a 119 km por hora. E aí eles surgem no Mar do Caribe. Eles têm uma localização específica, tá? Tufão. Tufão também é um tipo de furacão com a mesma velocidade, só que vai acontecer na Ásia. Só muda de nome por isso. Furacão, ele acontece na costa leste ali da América do Norte, e o tufão vai acontecer na região sul da Ásia, tá bom? Uhum. Temos o tornado, que é quase parecido com o furacão, mais ou menos, né? Caiu. Vento baixo. Tia, Acho que ela caiu. Eu não acho que ela caiu. Acho que ela apertou um negócio que caiu. Tá bom, gente. Pode especular. Como assim travou tudo? Pra mim tá direito. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, Vocês estão me ouvindo? sim. Sim. Tá, deixa eu só. Eu vou fazer o seguinte: eu vou tentar. Travou aqui, eu vou tentar voltar aqui para a sala. Tá bom. Nossa, tá toda travada. Eu tinha que página. Não é página não, Miguel. Você sabe daquele vento? Vento. ô tia, eu acho que não vai dar pra fazer o Kahoot, não. Tia? Tia travou legal. Não precisa do Kahoot. Aí quando acabar a aula, bora... Não Acho precisa que ela do Kahoot. voltou. Todo mundo vai jogar Free Fire depois. Quando acabar a aula, bora jogar... Pra mim tá parecendo a tia. Tá, pra mim tá parecendo 2x. Eu não vou jogar Free Fire Pra mim, nenhum. travada. Vou fazer DZ que é melhor. As duas tá travando. Tá entendendo? Não. Ô tia. Você tá com o microfone mutado, não tem como te escutar. Esqueci que quando a gente volta com ele desligado. Desculpa. Em relação aos ventos, eu vou agora compartilhar com vocês aqui na minha tela um vídeo que mostra pra gente sobre as diferenças entre furacão, tufões, pra gente poder ver, tá bom? Vou desligar aqui meu microfone. Tranquilo, porque Mas imagina no calor aí, você já viu neve? morrendo de calor De e verdade assim? você sente aquele vento fresquinho. Você desligou o microfone. Vou desligar aqui meu microfone e minha câmera para que vocês possam ver direitinho. Ok. Acho que depois, Jaiane. Mas calma. Acho que nem precisa passar o Kahoot, tia. Depois manda o link. Furacão ou tufão ou ciclone tropical. Os três fenômenos da meteorologia estão associados a tempo severo. Vamos agora tirar todas as dúvidas e explicar a diferença entre os sistemas. Os furacões nascem sobre as águas quentes dos oceanos, geralmente regiões onde a temperatura superficial da água ultrapassa os 27 graus. O ar aquecido pela água quente do mar funciona como uma espécie de combustível para a formação desse potente sistema.
Tudo começa quando o Sol aquece a água do mar e o vapor da água se eleva, favorecendo a formação de nuvens pesadas de tempestade, do tipo cumulonimbus. À medida que as correntes de vento ascendente se fortalecem, as nuvens cumulonimbus absorvem mais e mais ar quente e úmido. Carregadas de umidade, essas nuvens se juntam e formam um sistema de baixa pressão atmosférica. São grandes redemoinhos que começam a girar mais rápido sobre o oceano, indicando que um furacão está prestes a se formar. O primeiro estágio desse sistema é chamado de depressão tropical, quando os ventos chegam até 50 km por hora. Passando disso, o sistema ganha força, se torna uma tempestade tropical. E quando a velocidade dos ventos persistentes atinge 119 km por hora, tecnicamente, a área de tormenta vira então um furacão. Bem no centro do sistema temos o que se chama olho do furacão. Mas veja só que curioso, apesar do nome ser sugestivo, de dar a impressão que é algo assustador, lá no olho da tempestade tudo é calmo e tranquilo. Vamos dar uma olhada na lateral de um furacão. As fortes correntes ascendentes sopram nas paredes dos cumulonimbus, em torno do olho do furacão. Lá na alta superfície, os ventos sopram em direção ao centro da tempestade. Por dentro do olho, as correntes de vento sopram de cima para baixo, fazendo com que essa área seja mais estável, sem nuvens carregadas, apesar da baixa pressão. E você sabe como um furacão é observado? São os satélites meteorológicos que monitoram a Terra e que conseguem observar uma tempestade desde o comecinho. Quando um furacão é detectado, os centros de monitoramento podem enviar um avião meteorológico de observação para a área do fenômeno. E é lá, dentro do olho do furacão, que a aeronave de reconhecimento coleta dados de pressão, temperatura, precipitações, velocidade e direção dos ventos. A força de um furacão é medida pela escala Saffir-Simpson, que vai de 1 a 5. É a intensidade dos ventos que classifica o furacão. Um furacão de categoria 1 tem ventos de pelo menos 119 km por hora. No nível máximo da escala, ele pode ter ventos constantes acima dos 249 km por hora. Quando toca o continente, os danos causados são totais. Ocorre destelhamento na maioria das casas, árvores e outdoors são arrancados e podem ocorrer grandes inundações com a intensa agitação marítima e elevação das ondas. Mas conforme o furacão avança por uma área terrestre, ele vai perdendo intensidade por causa do atrito. E quando os ventos enfraquecem, ele simplesmente vira uma depressão tropical que aos poucos se dissipa sem oferecer mais riscos. Agora preste atenção para você não ter mais dúvida. Veja no mapa. No hemisfério norte, os sistemas giram no sentido anti-horário e no hemisfério sul, eles giram no sentido horário. Então olha como é fácil. Na região do Caribe, México e Estados Unidos, falamos em furacão. Na região da Ásia, onde estão as Filipinas, Japão, China, Taiwan, o correto é falar tufão. Em torno da Austrália, na Indonésia, Nova Zelândia, leste da África, região da Índia e Madagascar, o certo é falar ciclone tropical. O mais importante é saber que furacão, tufão, ciclone tropical é tudo a mesma coisa. O que diferencia é o nome conforme o lugar onde o fenômeno está localizado. Ah, e cuidado para não confundir com tornado. Para saber sobre esse fenômeno, tem outro explicando o tempo inteirinho sobre ele. Comentários e sugestões, fale com a gente no e-mail. Então, galerinha, a gente conseguiu aqui ver, né, essa diferença entre as nomenclaturas, que na verdade é tudo a mesma coisa, só vai mudar o nome de acordo com a localização. Depois eu disponibilizo esse link desse vídeo também lá na plataforma, tá bom? Porque eu vou passar também a atividade de casa, eu vou deixar lá na plataforma um resumo para vocês copiarem sobre tudo isso que a gente está falando, para que vocês possam estudar, ok? Vamos continuando, então, aqui a nossa explicação. Eu falei com vocês a respeito agora de todos os elementos que formam o clima, de tudo aquilo que contribui para a formação do tempo atmosférico e que pode ser mudado. Então, falamos de temperatura, pressão atmosférica, umidade do ar, precipitação e ventos. Um desses fatores pode alterar e aí modificar toda aquela previsão do tempo que o meteorologista havia feito, ok? Então, é dinâmico, são coisas dinâmicas. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre esses aqui.
Esses fatores climáticos contribuem para a formação dos climas pelo mundo, mas eles são estáticos, eles não mudam, nunca. São sempre os mesmos, beleza? Então, são latitude, altitude, os efeitos de maritimidade e continentalidade, massas de ar e correntes marítimas. Vamos falar aqui, e eu não botei aqui para vocês, ó, sua professora, essa professora é ótima. Deixa eu agora voltar para vocês verem aqui só a mim. Vamos falar um por um. Latitude. Latitude é a diferença, é a distância, não é? Dos lugares, de qualquer ponto da superfície em relação à linha do Equador. Ah, beleza. Então, próxima à linha do Equador, a latitude ela é baixa. Na linha do Equador, a latitude é 0. Então, todos os países que estão, os lugares que estão próximos à linha do Equador, terão uma latitude mais baixa. Mas a gente já viu lá no globo terrestre, quando nós falamos sobre a temperatura, que nas regiões próximas à linha do Equador, nós temos uma maior incidência de luz solar. Não falamos sobre isso? Então, a temperatura ali é maior. Beleza. Quanto maior for a latitude, ou seja, quanto mais eu for me distanciando da linha do Equador, eu vou aumentando essa latitude. E o que acontece com a temperatura? Ela aumenta ou ela diminui? Hein, gente? À medida em que a gente vai para as maiores latitudes, a temperatura, ela aumenta ou diminui? Quando a gente vai para os polos, nos polos a temperatura é mais quente do que aqui? Diminui. Então diminui. Ó. Só falei diminui, você escutou? Não ouvi, não. Então você acertou. Então, quanto maior for a latitude, menor vai ser a temperatura. Quanto menor a latitude, maior a temperatura, ok? E aí, isso vai impactar na temperatura nos climas dos lugares, com certeza. E não muda. Eu não tenho como falar assim, olha, hoje o Brasil ele está a, vou chutar, tá, gente? 45 graus sul, amanhã eu quero Brasil. Tá congelado, pô. Como não tá frio, pô? Como não tá diminuído? Não, Lá o mar tá congelado, como não tá diminuído? Com certeza. Então, assim, eu não tenho como mudar a latitude dos lugares. Todos os dias serão sempre as mesmas latitudes. Isso é uma coisa que eu não posso mudar. Um outro fator climático também que existe e que modifica a temperatura das regiões é o fator altitude. Não é assim? Próximo ao nível do mar, a altitude é 0 praticamente, sempre vai ser mais quente do que nos lugares de serra, nos lugares montanhosos. É só a gente fazer essa analogia. Aqui em São Gonçalo a temperatura é sempre é mais quentinha, mas quando a gente vai para Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, a temperatura lá é sempre mais baixa, não é? Por conta da altitude. A altitude influencia também a temperatura desse lugar. Meu avô, ele mora lá em Friburgo. Deve estar um frio danado lá, hein, Theo? Ele disse que deu 8 graus esse dia. Quê? 8 graus? Na madrugada? Aham, de madrugada. Deus me livre. 8 graus aqui no Rio de Janeiro, gente. É temperatura para né? Aqui 20 já tá meio, né? Não é? Gente, Imagina 8 graus. Deus me livre. Então, a gente já viu que a altitude vai interferir também no clima dos lugares. Os lugares de maiores altitudes, a temperatura sempre vai ser menor do que nos lugares que estão próximos ao nível do mar. Oi? Não ouvi o que ele falou. Vamos continuar assim. Quanto maior a latitude, diminui a temperatura. Quanto menor a latitude, aumenta a temperatura. Isso aí, Rayane. Vamos falar agora, então, de outros fatores que também modificam o clima. Massas de ar. As massas de ar, gente, elas existem por todo o globo terrestre. Elas podem ser quentes
ou frias. Por quê? Porque vai depender das características dela. As massas de ar são grandes massas, são grandes porções da atmosfera que vão apresentar características únicas, próprias de temperatura e umidade. Então, por exemplo, uma massa de ar quente que chegou aqui no Brasil, vou citar só uma, massa tropical continental, que é uma que atua aqui no Brasil. Ela é quente e ela é seca. Por quê? Porque ela se formou lá no deserto do Atacama, no Chile. Deserto é sempre muito quente. O deserto do Atacama é o deserto mais quente do mundo, mais quente, mais seco de todo mundo, tá? Então, quando essa massa de ar sai e vai para outros lugares e consegue chegar aqui no Brasil, ela vai trazer consigo calor e a baixa umidade, porque ela é seca. Então, ela vai permanecer com ela a característica do lugar onde ela se formou. A mesma coisa, por exemplo... Oi? No Brasil. Quê? Essa massa de ar que eu falei com vocês, ela tem uma região específica que é a região centro-oeste. Ela só atua naquela região centro-oeste. Por exemplo, massa polar atlântica, que é uma massa também que atinge o Brasil. Ela sempre vem pela região sul. Por quê? Ela é formada na região da Patagônia, na Argentina, que é uma região de geleiras. Então, é uma região de geleira, então, de temperatura baixa e de umidade elevada. Quando ela migra e chega no Brasil, ela vai trazer consigo temperaturas baixas e umidade. Então, quando a gente passa por uma frente fria, a gente tem a atuação dessa massa polar atuando aqui. Por isso que traz queda de temperatura, por isso que a gente tem essa umidade. Então, as massas de ar, elas vão também impactar nos tipos climáticos dos lugares, porque elas podem ser quentes, frias, e vão levando essas características consigo. Além das massas de ar, a gente tem a atuação também... Eu também tenho umidade baixa. Tem bronquite asmática. Ah, e aí você sofre mais quando a umidade está baixa, né? Porque fica mais seco, né? O lugar. A gente tem também a atuação do que a gente chama de correntes marítimas, mas isso aí a gente já viu quando nós falamos de oceanos. As correntes marítimas são como se fossem rios dentro dos oceanos. Elas têm direções próprias, sabe como? Independente das ondas do mar, independente das marés. Então, elas assumem trajetos específicos. Essas correntes podem ser quentes ou frias. Por exemplo, novamente, o nosso Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem a atuação de duas correntes marítimas. Uma de origem quente e uma de origem fria. No Nordeste, a gente tem a atuação da corrente marítima quente, que é a corrente do Brasil. Independente da estação do ano, as águas lá do litoral nordestino são bem mais quentinhas. Você pode ir agora, pode ir lá em julho, no inverno, que a água vai estar agradável, mais morna. Diferentemente daqui do nosso litoral. O litoral da região sudeste, ele tem a atuação de uma corrente marítima fria, que é a corrente de Falklands. E aí, meu bem, sempre é muito frio. É só até no verão a nossa água ela é gelada, não é, gente? Deus me livre. Se a gente for para a região dos lagos, então, Arraial do Cabo, Cabo Frio, a água parece que Parece que vai virar pessoa picolé. Parece que você está mergulhando na água do congelador, né? Porque a água está lá mega gelada, mas é por quê? Porque a gente tem a atuação de uma corrente marítima fria. Então, as correntes marítimas também atuam amenizando ou aumentando o frio dos lugares, contribuindo para os diferentes tipos de climas. A Ana está perguntando quantos graus tem essa água. Qual água? Não sei, acho que é a fria. Ah, varia, porque ela vai variar de acordo também com a temperatura. Quanto mais baixa a temperatura tiver aqui no continente, mais baixa também vai ter influência. A temperatura da água também vai ser menor. Tá certo? E, por último, a gente tem os efeitos de maritimidade e de continentalidade. Gente, esses efeitos também vão atuar nos continentes, potencializando o clima, ou aumentando o calor ou diminuindo o calor. Sabe como é que eles funcionam? Deixa eu explicar para vocês. Vou dar um exemplo. Quando a gente vai na praia de manhã,
tipo assim, 10, 11 horas da manhã, estamos chegando na praia, maior solzão, céu azul. Vamos imaginar uma situação de calor. Quando a gente pisa, coloca o pé na areia. Qual é a temperatura da areia? Por causa do sol. A areia, ela tá o quê? Muito quente, né? Até ferver, parece fogão. Muito quente. Mas olha só, a areia tá quente. Mas quando a gente entra na água, qual é a temperatura da água, gente? Geladona. Geladona, muito fria. Por que que isso acontece, gente? O continente aquece de maneira diferente que a água, que o oceano. O continente se aquece muito mais rápido. Ô, tia, mas também a água sempre tá em movimento. A areia tá lá parada maior tempão no sol. Mas não é por causa disso, não. É por conta desse aquecimento ser mais rápido mesmo. Por quê? Olha só, deixa eu te explicar. O continente, ele se aquece muito mais rápido do que o mar. Então, durante o dia, os raios solares, a fonte de calor está incidindo lá, a Terra, o continente se aquece mais rápido, então logo, logo ele fica logo bem quente, pelando. A água não. A água ela também está recebendo o mesmo sol, mas ela tem uma densidade diferente, ela demora mais a se aquecer. Então, ao longo do dia, a água está lá recebendo a luz solar e está acumulando esse calor. Só que assim, quando chega a noite, acabou a fonte de calor, o sol se pôs. Quando a gente vai na praia à noite, a areia ela tá como? Quente ou fria? Fria. Não, na Fria. verdade tá média. Ela tá fria, você está certo. Por quê? Porque o continente ele se aquece mais rápido, só que ele não retém o calor. Quando ele perde a fonte de calor, que é o sol, esse calor também se dissipa. Por isso que a areia fica até meio geladinha. Se a gente for entrar na água à noite, no caso do verão, Bem mais. a água vai estar mais quentinha. Sabe por quê? Porque o oceano ficou lá armazenando todo aquele calor que ele foi recebendo. Ele demora a se aquecer. No ano novo, que eu fui na praia, de noite, né? Ah, A areia tava fria e a água também tava fria, não tava. muito, muito gelada? Aham. Tava igual durante o dia? Não, agora durante o dia não, um pouquinho menos. Por isso, por causa do calor que ele guardou. Então, assim, há essa diferença, tá? Então, a água ela vai estar mais quentinha do que durante o dia. Por quê? Porque ele foi armazenando aquele calor. Ele retém o calor por mais tempo. Por que eu expliquei isso a vocês? Para explicar esse fenômeno aí do conceito de maritimidade e continentalidade. Todas as cidades que são litorâneas, que estão próximas ao nível do mar, elas vão ter temperaturas mais quentes por mais tempo, porque o oceano ele vai liberando esse calor depois. E aí acaba aumentando a temperatura. Diferente das cidades que estão distantes dos oceanos. Elas passam pelo fenômeno da continentalidade. Enquanto tem o sol para aquecê-las, beleza, a temperatura é sempre bem elevada. Mas quando a gente muda de estação, a temperatura, eles perdem a fonte de calor e a temperatura cai muito mais rapidamente. Então, as cidades mais distantes dos oceanos tendem a ter uma temperatura, nessas estações do ano, temperaturas menores do que lá nas cidades litorâneas. Deu para entender? Quem falou que não? Eu entendi, tia. Tá. Quem falou que não entendeu aí? Ô, tia, eu também entendi tudo. Todos entenderam? Sim. Beleza. Então, olha só. Eu vou parando essa explicação dos elementos, dos fatores climáticos e do clima aqui, para que a gente possa fazer aquele nosso joguinho. Mas antes Não disso... tem tempo, não. É 11h10 que acaba a aula, dá sim. 11h10 que acaba? É. Ó, deixa eu compartilhar minha tela, porque eu vou mostrar para vocês. Eu vou disponibilizar, quando acabarem as aulas aqui na plataforma, e vou pedir para a Tia Beth colocar também no grupo de vocês esse resumo aqui. A atividade de casa, vocês copiarem esse resumo no caderno. Semana que vem eu vou olhar o caderno de vocês. Então, eu quero que vocês copiem no caderno, ok? Esse não,
desculpa. Esse aqui é de urbanização, é de clima e de tempo. Deixa eu só eu pegar aqui. Ah, tia, tava tão bom sem ver. Ó, é esse aqui o de vocês. Tô na outra pasta, na pasta do 7º ano. Rapidinho, esse daqui vocês vão copiar. Aqui a gente tem, então, um resumão sobre os elementos e a diferença entre tempo e clima. É só para copiar esse? Pra copiar isso? Sim. Olha só, então deixa eu colocar aqui agora no Kahoot para vocês. Tia, eu tô ligando, tô iniciando aqui o computador, que eu não sei nem se vai ter internet no computador. Deixa eu entrar primeiro no Kahoot, tá? Tá carregando aqui para mim. Já tô na casa da avó dele? Ele tá tudo. Respeita, pô, o pai é gênio. Ó, vamos entrar rapidinho aí. Aí o código do Kahoot. Ô, tia, o problema é os alunos lá da aula. Não tem problema nenhum. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão anotar aí o número de acertos, quem está na sala. Vocês vão colocar no caderno aí a resposta aí, para depois a gente ver o número de acertos de vocês. Vou compartilhar a minha tela, só não podem demorar para entrar, hein? Aí, ó, é a Ruth? Você não vai ter 7, 11. Enzo já entrou, Rayane, Vitória, que mais? Tá demorando pra carregar. Só não posso esperar muito, senão vai acabar a minha aula e eu não vou poder passar. Ai. Abriu. Aê, a galera entrou do presencial. Calma aí, tia. Calma, gente, calma. Podemos começar? Peraí. Mas já são 11h07, eu tenho que acabar a aula 11h10. Vamos lá, senão não vai dar tempo. Começa, tia, começa. Vou começar então, hein? Amados. Boa sorte para vocês, hein? Calma aí, tia. Calma aí. Entra logo, trocou, faltando. Vou começar. Entra logo, Gustavo. Dá um minutinho para acabar a aula. Vamos lá. Começa, tia. Vou começar, hein? Ó, agora foi. Vou. Vou começar o Kahoot, hein? Os rios que apresentam curso d'água em determinados períodos do ano, matéria que a gente viu nas semanas anteriores, são rios perenes, rios de planalto, rios de planície ou rios intermitentes. Determinados períodos do ano. Para mim tá aparecendo só um bagulhinho vermelho. Você vai ter... olha só. Quem está em casa vai ter que olhar a tela do Meet, vai ter que dividir a tela do computador. Botar a tela do Meet e a tela do Kahoot. No Kahoot, você só vai ver só as cores das respostas. Ô, Gente, tia, é muito difícil assim. Não dá para acertar nada. Trata-se de uma área formada por um rio principal e seus afluentes. É uma bacia hidrográfica, uma rede hidrográfica, regiões hidrográficas ou nenhuma das respostas? Vai que tem um cachorro. Tio, o meu não tá indo, o meu tá bugado. Então é O meu tá internet. escrito cérebro da sala. Então é internet. Cérebro da sala. Travou a sua internet, então. Os aquíferos são grandes reservatórios de águas subterrâneas, verdadeiro ou falso? Tá aparecendo uma tela azul e verde. Então, azul é verdadeiro e vermelho falso. Então não sei o que é verdadeiro, então. Vamos ver. Eu respondi. Verdadeiro.
É verdadeiro, pô. Eu pensei que era falso. Compreende a área do relevo entre a plataforma e o sopé continental. Ilha oceânica, talude continental, região abissal ou fossa submarina? Ih, essa é difícil, hein? Quero ver quem vai acertar. Eu vou chutar. Eu fui na minha. Ai, eu não vou nem ver. Nem sei o que eu vou. Talude continental. Finalmente, pelo menos um ponto. As fossas submarinas são as regiões de maiores profundidades do relevo submarino. Verdadeiro ou falso? E aí? Verdadeiro ou falso? Se eu tiver errado, eu vou ficar muito pistola. Verdadeiro. Ô tia, eu tô muito pistola, porque primeiro eu botei verdadeiro, não foi, depois eu botei falso e foi. Conjunto de características que a atmosfera apresenta em um dado momento, acabamos de falar. Clima, tempo atmosférico, amplitude térmica ou nenhuma das respostas? Tempo atmosférico. Não, tia, eu fui clicar no tempo atmosférico, só que eu achava que Olha aí, ó. atmosférico era Clima é a sucessão de estados de tempo, verdadeiro ou falso? Essa é fácil, hein? Aê, pô. Pelo menos eu acertei uma até agora. São exemplos de elementos climáticos: temperatura, ventos e precipitação, latitude, temperatura e umidade do ar, altitude, latitude e correntes, maritimidade, continentalidade e temperatura. Quem prestou atenção, acertou. Mas, tia, sinceramente, nem pode falar que não prestou atenção na aula porque é muito rápido. Ah, mas eu cliquei. Ah, não sei. Isso dá mais emoção, isso me faz ele ficar bom. Ó, são exemplos de fatores climáticos: temperatura, precipitação e umidade, latitude, pressão atmosférica, umidade do ar e ventos, correntes marítimas e umidade do ar. Ô, tio, Errei, eu acho. Será? Acho que eu errei também. Eu errei porque eu nem sei qual Eu fui no verde. Droga, eu Somente fui verde. 2 pessoas pontuaram. E a turma de lá acertou. Agora é a última, hein? A frase: hoje choveu em São Gonçalo se refere ao clima. Verdadeiro ou falso? A frase: hoje choveu em São Gonçalo se refere ao clima. Verdadeiro ou falso? tio, eu tô clicando, tá falando que tá... Como que é fácil? Se chover em São Gonçalo. É vai falso. ter Totalmente falso. Não do clima. Exatamente, muito bem. Vamos ver esse pódio, então, da 62. Renatinho em terceiro lugar. O pessoal presencial em segundo. Quer apostar quanto que João Pedro foi o cagado, que foi o primeiro? Rayane! Aê! Falando de João Pedro? Ela acha que João Pedro é cagado, ele sai Meus amores, pessoal da sala pode ir, tá? Gente, estou indo embora. Tchau, professora! Não esqueçam de copiar lá o resumo. Tia. Vou disponibilizar. Vou copiar. Beijo. Tchau. Beijo, tchau. Bom fim de semana. Tchau, tia. Tchau, tia! Tchau, tia.